Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá pessoal, olá família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Muitos têm enviado e-mails com dúvidas sobre a permanência dos Anuna no planeta, se eles realmente existiram, se não são fruto da criatividade de Sitchin, e se existem, por que nunca voltaram? Ou, se existem, voltarão? Bom, é evidente que sim, existem e estiveram por aqui por causa das tabuletas. Sem elas, nunca saberíamos, não haveria o que Sitchin pudesse traduzir. Na nossa linha de tempo não haveria a ideia de supostos deuses em conchavo com outras espécies, nem a religiosidade não estaria tão afetada como no agora. Não haveria essa divisão de cultura e civilizações que adoravam a vários deuses. Negar que eles estiveram e que ainda estão aqui é mentir. A pergunta-chave, se existem, estão aqui, no agora, hoje. Ponto 1. Como falamos, tais seres cujo nome não sabemos, e nem os que dizem ser Anunnaki, aqui, dizem exatamente quem são, porque se Nibiru existiu e tornou-se uma nave-planeta, eles seriam nibiruanos e não Anunnaki. Além disso, Nibiru nem é o nome verdadeiro do planeta, porque é uma palavra em acádio que significa transição. Ponto 2. Se algum planeta estivesse próximo da Terra neste momento, astrônomos amadores, já que não confiamos na NASA, teriam noticiado o fenômeno, e as coisas aqui na Terra já estariam 1000 vezes piores. Ponto 3. Se você espera pelo Hercóbulos, Planeta X, Nibiru, é direito seu, respeitamos a sua opinião. Mas você vai ter que esperar muito, porque o nome já foi até modificado por um grupo ucraniano que se diz Anuna Reptoide. É Nubira. Ponto 4. Os Anuna voltaram à vida depois dos livros de Sitchin e dos seus admiradores. Antes ninguém falava neles. Não me eximo, eu amei o 12º planeta. Eu dei de presente vários desses livros, porque eu fiquei encantada. Era a chave que faltava na minha mente para entender os espaços vazios que a religião me dava. Entretanto, Sitchin nunca mencionou o nome verdadeiro do planeta e eu não me satisfiz apenas com aquelas informações, eu queria mais. Ponto 5. Todos os supostos deuses nos foram apresentados com nomes correspondentes à Terra, que os sumerianos chamavam de Ki. Então, tudo é linguagem sumeriana. Ninhursag, Senhora das Montanhas, Ea, Senhor das Águas, o mesmo acontece com Enlil, Senhor dos Comandos, Shamash, Deus do Submundo, e por aí vai. Todos não são apresentados por nomes que vêm do sumeriano ou do acádio? Qual o nome de Anu, Enlil, Enki e todos os outros supostos deuses no original? Ponto 6. Como já declaramos esta hipótese antes, e se eles são a espécie que já conhecemos, ou uma subespécie deles hibridizada, e se mostraram como humanoides aos sumerianos, e mandaram escrever o que queriam nas tabuletas, sabendo que elas teriam enorme influência no futuro do planeta. Ponto 7. Em 1955,
O planeta que todo mundo esperava, o tal do planeta X, iria passar pela Terra. Essa foi a informação dada pelos de Zeta Reticuli, a uma senhora americana que mantinha contato com eles. Ele passaria pelo nosso sistema, faria um estrago, alteraria o eixo de rotação, destruindo assim grande parte da humanidade. Além de ser a mesma coisa que está sendo dita hoje por outras pessoas que estão canalizando mensagens de outros seres, essa informação está sendo aguardada há 70 anos. Se vai acontecer, quem ficou com medo na época talvez nem esteja por aqui para ver se acontecer. E seria horrível, porque seriam muito idosos. Nancy Lieder disse que o 12º planeta de Sitchin, na verdade, era o planeta X. E ele não ficou nada satisfeito com isso, é claro. Todos estão com isso na cabeça. Se vocês pararem um pouco para observar o que está acontecendo ao redor, dentro da espiritualidade e fora no espiritualismo, ele está vindo, ok, mas ninguém tem uma previsão, alguém que tenha estudado muito os Anuna, os Chars. Então, o que é que as pessoas estão esperando deles? Note que estamos sempre esperando alguém, ou algum ser benevolente, ou um salvador, seja quem for, para nos tirar desse lugar que nós chamamos de planeta prisão, de expiação, de sofrimento. Não queremos estar aqui, queremos ir embora, detestamos a vida aqui. Uma das frases ditas por David Bowie aquele cantor que nós falamos. Ele disse: eu tenho um desejo inescrupuloso de não ser humano. Ele estava dizendo, em outras palavras, que ele estava buscando em tudo e em todos os lugares um sentido para a sua vida, um significado espiritual para estar aqui, porque provavelmente era a sua primeira vez e ele não estava gostando nada de ser humano. Ponto 8. Aquela frase: a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Passamos e já estamos em 2024. Conseguimos enxergar da Terra a Lua, Marte, Júpiter, mas planetas desconhecidos não podemos. Eles estão escondidos. Sim. E eles estão vindo? Muitos confundem o fenômeno lens flare com outro Sol. Se a Terra gira em torno do Sol, em nenhum momento será que alguém não viu algo estranho e não conseguiu tirar uma foto significativa? Se ele está tão perto assim, estaríamos com os nossos dias assim tão descansados e tão comuns? Pelo menos na superfície da Terra em nível geral. Ponto 9. Ninguém deu informações da vida em Nibiru. Sitchin não se preocupou em falar o que faziam quando chegaram aqui e daí por diante. Não houve curiosidade em saber como conviviam, como era a civilização, se eles tinham crenças, como passavam o tempo. Sim, porque pela órbita enorme as informações seriam imensas. Eles passariam um bom tempo perto do Sol, isso de 3.600 em 3.600 anos, sendo que ao se afastar, deveriam possuir um sistema para aquecer o planeta ou se adaptam ao frio extremo. Ponto 10. Desde que vieram aqui, não há uma tecnologia sequer que a humanidade tenha acesso, dada gratuitamente por tais deuses. São apenas e tão somente os nossos criadores, só que não, mas não deixaram nenhum presente gratuito para nós? Mas eles deixaram conhecimento, ensinaram agricultura, astronomia, ensinaram tudo aos sumérios, é claro. A Suméria foi considerada como o berço da civilização humana. Tudo o que conhecemos hoje, desde a matemática, veio de lá. Será que o que temos hoje como conhecimento tecnológico não está nos tornando um planeta transhumanista onde as IAs e os robôs rapidamente tomarão nossos lugares?
Particularmente, eu não gosto de ligar para um serviço de atendimento onde eu sou atendida por uma IA que me diz, por favor, com quem estou falando? Eu digo o meu nome e ela diz, certo, vou procurar seus dados aqui, deixa eu ver. E começa aquele som de digitação, só mais um momento, por favor. E depois diz, encontrei o seu cadastro. Não gosto disso. Se algum remanescente do planeta dos Anuna ficou por aqui, com o tempo de vida que possuem e a tecnologia de rejuvenescimento, alguém deve estar recebendo mensagens ou canalizações deles por aí. Isso seria legal? Talvez até encontrando com um deles pessoalmente, já falamos até sobre isso aqui, porque eles não estão entre o nosso povo. No ano passado, um escritor chamado David Mead previu que no dia 23 de setembro seria o fim da humanidade. Estamos aqui. Um pouquinho mais para trás, em 2017, um astrônomo russo renomado disse que a Terra ia colidir com um asteroide e seria o nosso fim. Estamos aqui. Mais uma vez, pensamos na história de Pedro e o lobo. Olha o lobo, olha o lobo! E o lobo nunca aparecia. Quando um dia ele avisou, ninguém acreditou, embora a lógica nos deixe pensar que um lobo não dizima uma aldeia inteira. Teria que ser enorme, porque uma aldeia reunida caçaria e mataria o lobo. Não viveria com medo da sua chegada. Não podemos confiar na Naja. Se usarmos a lógica, o planeta X seria o 10º e não o 12º. E em nossas pesquisas, encontramos um fórum perdido e havia o seguinte recado. Vamos resumir o recado, ok? Olá a todos, eu sou Marduk. Venho anunciar o retorno de Nibiru entre dia 7 e 10 de abril de 2022. Sou conhecido entre vocês por vários nomes. Zeus, Júpiter, Ptah, Amon, Brahma, Thor, El, Alá, Xangô, Izanagi, Shangdi. Venho cumprimentá-los e dar minhas bênçãos. Fiquem tranquilos, nada do que acontecer na terra será uma punição. O que chegará é o amor, a purificação da Mãe Terra. Deixo aqui esta mensagem de paz nesses dias de grande emoção e felicidade. Nada de mencionar a fonte criadora, porque ela não existe para eles, ao que parece. Grandes dias de emoção e felicidade em relação ao quê? A transição planetária, a ascensão? Ou as desgraças que os conflitos estão trazendo a milhões de humanos? Complementando, o projeto Artemis foi adiado pelos americanos, estava tudo certo, mas parece que alguém disse não. Então surgiram complexidades para retornar à Lua e o plano para ir para Marte adiado. Os americanos tiveram uma série de missões, vocês lembram, chamadas Apolo, e agora tem a missão Artemis, que é a deusa grega gêmea de Apolo. Se eles pousaram uma vez na Lua, qual o problema? Agora estão aguardando a SpaceX do Musk terminar a nave Starship e a confecção dos novos trajes. A Artemis 1 já percorreu uma órbita ao redor da Lua em novembro do ano passado. A Artemis 2 foi adiada para talvez agora 2026. Nosso país, através da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, está desenvolvendo um sistema de produção e adaptação de cultura de batata doce, grão de bico, para alimentar humanos fora da Terra, e está querendo participar da missão Artemis. Um ser benevolente, que não especificaram qual, nem qual espécie, disse que a estrela dos Anuna não é o nosso Sol e que eles não existem mais, então não tem como voltar porque não existe mais Nibiru. Por que essas informações ou mensagens ou canalizações não viralizam por aí? Porque o mórbido, o trágico, o inevitável para a Terra atrai tanta gente? Por que a propagação do tempo da libertação tem sido deixado de lado?
Por que assuntos como o processo de despertar e expansão da consciência não atraem as pessoas? Por que conteúdos que mostram a verdade por A mais B são considerados banais demais para serem vistos? E por que é melhor continuar na ilusão criada por outras pessoas? Por que a verdade inconveniente que tira a poltrona do lugar e faz uma pessoa ter que ficar em pé e tomar uma decisão para começar a andar não é bem vista? Por que as pessoas preferem ver aquilo que poderá acontecer com a Terra de ruim do que cocriar um futuro onde podem entrar no processo de despertar, expandir a consciência, acompanhar a transição planetária e participar de uma ascensão consciente? Por quê? Por que as pessoas preferem, muitas vezes, conteúdos que imbecilizam a mente humana nas mais diversas áreas? São aqueles que estão no topo e não os criadores de conteúdo que nesta plataforma são da verdadeira luz, diversos canais, diversas pessoas que têm compartilhado informações sérias, mas tudo que falam é viagem na maionese, é teoria, é maluquice. Mas quando outros seres incorporam em seres humanos e falam coisas absurdas, as visualizações aumentam. Por que será? Por que será que quando algo ruim e global acontece, a mídia repete a mesma cena centenas de vezes por dia em todos os seus noticiários? A mente. Controlar a mente. E muitas pessoas estão se deixando controlar, não estão enxergando. E quando chegamos e mostramos, tentamos arrancar o véu, muitas pessoas aceitam, mas outras dizem, não, o véu é meu e ele vai ficar aqui até quando eu quiser. Ótimo, nós tentamos. A elite Anuna foi embora e os que permaneceram aqui não conseguiram manter a liderança total. Estão aqui apenas por um motivo: viver, porque não têm para onde voltar. Foram aqueles exilados porque tomaram as filhas dos homens como mulheres, tiveram filhos e descendentes que estão por aí no mundo. Então, originalmente, eles são dois grupos, Reps Anuna e os Vulturistas, mas eles são inimigos entre si e são os verdadeiros criadores de conflitos na Terra. Talvez eles representem os dois clãs, Enlil e Enki. Seria um deles Rep Anuna e o outro os Vulturistas? Quanto mais pesquisamos, mais perguntas temos. Um dos tipos usa clones. Foram eles que ensinaram aos humanos que mais lhes serviam a terem servos e serem maus com eles. Quem tem e quem não tem. Usam desinformação misturada com a verdade para confundir. Valorizam o ouro, a prata, inseriram a vaidade nas pessoas. Não estamos dizendo aqui que cuidar de si, a autoestima, amor próprio e higiene pessoal é uma coisa errada. Que haja maturidade para entender esta informação. Inseriram vaidade nas pessoas, ego, o ter, ser mais do que o ser. Fazem as pessoas pensarem que nos tempos difíceis sobreviverão aqueles que investiram em ouro e prata. Ressaltamos que este conteúdo responde várias dúvidas enviadas ao canal que foram unidas para formarem um bloco só de informações. Eles não sabem o que é classe média. Isso não existe para eles, ou existe a classe A e o resto. Instigam os magnatas a produzir má energia, abusando da autoridade, de pessoas, de animais, da natureza. Como são seres metamorfos, podem assumir a forma de pessoas influentes em determinados momentos. Já vimos isso várias vezes, já percebemos isso em várias entrevistas na terra do tio Sam. O tio Joe, uma hora está mais envelhecido, outra hora está mais jovem, lúcido. Ninguém repara isso?
Alguns já até surgiram na TV em corpo biológico. Nós temos alguns palpites, mas preferimos confirmar antes do que especular o nome e não estarmos certos. A partida física não é problema algum para eles. Eles ficam na 4D até vir a ordem de retornar. Não como bebês, eles não passam pelo ciclo encarnacional. Eles apenas assumem o lugar de outro humano que se torna importante da noite para o dia. A elite que se foi não pode voltar. Já falamos que os portais no espaço profundo foram fechados, mas sim, eles podem ser permitidos voltar para levar aqueles que querem ir embora, se assim for a decisão da humanidade. Se não houver essa permissão, eles deixarão de lado o resgate de Marduk, o único que interessa. Por isso, ainda encontramos clandestinamente trabalho forçado de todo tipo no planeta. Vamos fazer uma ressalva aqui. A respeito dos remanescentes no planeta, eles serão descobertos e, no fim do processo de transição, será mostrado ao mundo aqueles que verdadeiramente governavam o planeta. E como falamos antes, se for decisão da humanidade que eles se retirem daqui, aí sim haverá uma oportunidade para que uma pequena nave venha e leve todos os representantes dos Anuna aqui do planeta embora. São desonestos, pervertem tudo o que podem. São misóginos, são bélicos e fazem muito mais coisas que não vale nem a pena mencionar. Ressaltando que, quando aqui no canal eu receber autorização para relatar a minha experiência com um humano com essência reptoide, eu buscarei da fonte sabedoria a mais para isso, porque nem tudo poderá ser dito explicitamente e vocês entenderão como essa pessoa agiu, por que agiu e como agiu. Não é à toa que muitos têm aparecido para pessoas que estão no processo de despertar apenas para intimidar, colocar medo pelo seu tamanho, pela sua ferocidade, como que dizendo, vem, encara. No último depoimento que lemos, vimos como a nossa querida enfrentou um deles e, bravo, ele se foi. Quanto mais distante dos seus processos, melhor para eles. Um dia eu estava sentada na sala vendo TV, a lua ficou parada. Vocês já conhecem a lua? Ela ficou parada olhando para a parede da sala por um bom tempo. Eu percebo essas coisas, mas eu não expresso palavras, eu fico observando o que ela faz, na maioria das vezes. Desta vez, ela se virou para mim como perguntando, você não está vendo? Nenhum ser regressivo tem autorização para entrar no meu lar. Mas como eles não seguem leis e nem respeitam direitos alheios, nós temos que automaticamente e literalmente expulsá-los. Então eu disse normalmente sem levantar a minha voz. Aqui só entra ser benevolente, da verdadeira luz. Então, se tiver algum ser regressivo aí, seu lugar não é aqui, volta para onde você veio. Deixa ele, Lu, ele vai embora, vem para cá. Ela veio, deitou do meu lado, no sofá, não houve mais nada normal. Não sei o que era, mas senti que não era positivo. Quando falamos saia da sua zona de conforto para despertar, significa isso mesmo. Muita coisa muda depois de iniciarmos nossos processos. A humanidade ama uma novidade e conforto. Então mais e mais coisas estão sendo oferecidas porque a cada dia as pessoas estão mais e mais insatisfeitas e estão consumistas. Elas precisam comprar algo para ter cintura, precisam ter mais cílios, precisam de um corpo novo, precisam afinar o rosto, precisam de mais roupas, mais sapatos, mais bolsas, mais carros, mais. Exatamente como tratavam os servos humanos que lhes serviam nos templos sumerianos, é assim que os supostos deuses continuam agindo. Isso quando
Os servos humanos, os sacerdotes, conseguiam sair do templo. É bem provável que Oppenheimer, o filme, ganhe o Oscar, porque ele liderou o Projeto Manhattan na segunda GG e sabemos muito bem o que aconteceu. Em nosso país, a identidade será digital, assim como todos os outros documentos estarão inseridos em outro, porque os avanços tecnológicos vão permitir que todos os documentos globalmente sejam válidos. Poderão identificar, rastrear e observar quem for do interesse deles. Hoje, nos Estados Unidos, você que mora aí nos Estados Unidos pode confirmar isso. Sem cartão de segurança social, a pessoa tem uma dificuldade imensa para viver. Ela não pode abrir uma conta, sem cartão de crédito não pode, por enquanto, alugar nada. A biometria já chegou em vários lugares e agora está vindo o rastreio de retina. Talvez agora, nesta pesquisa feita para responder às diversas perguntas, possamos ter um melhor entendimento de quem realmente manipula os puppets. Tipo, vivemos juntos, mas não cheguem perto de nós, porque nós somos a elite e nós não nos misturamos com qualquer um. Mas jamais podem ser caracterizados como super-heróis, porque a verdade é, eles são terríveis sim. Sitchin não disse que eles ficaram por aqui. Ele mencionou o grupo que desceu para ajudar, mas agora não entendemos muito por quê. A manipulação genética já não tinha sido feita? Eles precisavam ficar para colonizar. Não havia muito mais futuro, porque os que hibridizaram não poupavam planetas. E o problema deles não foi resolvido totalmente. Então não era muito ouro que queriam aqui. E uma hora ou outra o ouro faltaria novamente. Eles queriam, esses especificamente, um lar. E isso é visto na ficção claramente na série Invasão, da Marvel. Vocês podem ver as duas espécies que lutam entre si, os Skrulls e os Krees. É claro que de uma forma distorcida, mas não podemos pensar que apenas pela expressão da livre vontade, do livre-arbítrio da humanidade, eles partirão de boa vontade. Quem vai à Alemanha e visita Auschwitz passa mal ainda hoje com a carga negativa que o lugar produz. É demais para a mente e para o estômago humano. Mas a propaganda bondosa dos Anuna foi feita. E nessa propaganda muito bem feita, informações ficaram de fora propositalmente. Muitas tabuletas foram destruídas de propósito. Precisávamos nos iludir como espécie, querer que voltassem, elogiar o que fizeram, seria o mesmo que elogiar e bater palmas com o que foi feito na segunda GG com milhões e milhões de pessoas. Demorou muito, mas há tempos se iniciou o despertar. Nós que não tínhamos sido despertos ainda. A consciência e a liberdade das pessoas em escolherem o que querem para si está chegando. Quanto mais rápido as pessoas entenderem isso e perderem o medo, como nossa inscrita fez vendo aquele ser se curvando porque era maior do que o teto do seu quarto, melhor. Fica aí a nossa pesquisa respondendo a todas as dúvidas que nos foram enviadas e estavam acumuladas a respeito dessa espécie. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão pelos que estão apoiando de outras formas. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.